Nada. Tem outro que é pra lá. Aí, ó. É grandinho aqui, né? Você não quer comprar esse terreno? Quanto que é? Ah, não sei. Olha esse terreno bom que nós fazer uma casa big aqui, parece um da mãe, né? Tem batata doce também, ó. Tem, né? Nossa, salsinha, que beleza, mano. É. Seu pai falou que o salsinha aqui tá perdendo. Olha aqui, Salsinha, já... Você trouxe pra mim, cachorro? Salsinha abandonada? olha ali, tamanho de pé de salsinha, que beleza. Nossa, grande. E, ó, levar umas mudinhas desse coisinho aqui, ó. Que coisinha. Da raminha de mandioca. Levar essa mudinha aqui, ó. O que você vai levar? Mudinha de coisa? Tem muita serraia, só que a serraia ficou feia. Só como serraia. Eu vou descer. É muda ou semente? Olha, é muda, né? Tem muita coisa aqui, né, Rodrigo? Tem muito caco. É, ué, tem muita coisa. É, tem muito caqueira. caqueiro, né? Mas se mandar limpar, tá Mandioca bom. não tem, não? Primeiramente, eu tô muito feliz na minha vida, porque eu tô com a Liliana, Valdeci, Ana Lúcia e eu e meu esposo aqui na minha casa. Apesar das tristezas que eu tenho passado por esses dias, mas tudo é como Deus quer. Eu quero contar um pouco da minha história, da minha vida, quando eu era criança. Morava num lugar chamado Fazenda do Monteiro, na Paineira. E era muito sofrido, nós não tínhamos coberto para cobrir. Cobria com um pano de café quando fazia muito frio. Ia para a roça com os pezinhos no chão. Passava num lugar assim, tinha um lugar que os gado andavam assim debaixo de umas árvores. Então nós passávamos ali naquele lugar para ver quem tinha passado primeiro para ir para a roça. Se era eu, se era o futuro meu esposo. E eu comecei a gostar dele, eu tinha acho que uns 13 anos, e ele também, nós dois de uma idade só. E morava tudo no colônia, mas quando chegava perto de passar um pelo outro, ele olhava para um lado e eu olhava para o outro. E assim foi a minha história. E aí trabalhamos nesse lugar, chama Quebra-Cuia, mas quebrava era as pernas, porque era muito longe demais. E aí casemos. Meu pai era enérgico, casei com 18 anos, e ainda morei lá nesse lugar um pouco, nessa fazenda ainda. Uma fazenda bem difícil, mas ficamos lá. Aí depois viemos para Guaxupé. Aí cheguei em Guaxupé e fomos morar numa casa lá perto da piscina. E esta casa tinha cisterna e a mulher pegava, era um cortiço. E eu, graças a Deus, toda a vida, fui pobre sim, mas muito aciada, que a minha mãe ensinou para nós ser aciado. A mulher pegava uma vasilha de roupa e punha em cima da cisterna. E chovia, caía aquela água dentro da cisterna, que aquela água ficava tudo cheia de larvinha, nós tínhamos que ferver a água, pôr num pote e tomar aquela água porque não tinha outra. Mas aí Deus preparou o Valdemar Barbeiro, tinha naquela época lá, fez uma casinha de 2 cômodos para nós, e nós compramos essa casa, fizemos uma cisterna e vivemos um pouco lá. Depois de lá, fui para a casa da Dona Zumira, ali perto da cooperativa. Morei lá um pouco também, lá era cisterna, um pouco sofrido. Depois de lá fui para a Vila Santa Bárbara. E da Vila Santa Bárbara, Deus preparou esse lar aqui para mim, essa casa. Juntando eu e a minha filha procurando casa, achei essa casa aqui. E Deus preparou e faz 3 anos que eu moro aqui. Estou muito feliz, graças a Deus. E no começo da minha vida não foi fácil não, porque eu tive 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres.
Os dois homens é Celso, Sérgio, Ana Lúcia, Liliana, Lucimara, e Francis Mara e Francis Carlos. E, por incrível que pareça, esses dias eu perdi uma filha também. Estou muito triste ainda com a perca da minha filha, Lucimara. Eu estou triste, mas eu sei que eu vou recuperar, porque ela foi com Deus. Ela era uma serva do Senhor e está guardada no seio de Abraão, para aquele grande dia. E eu estou muito feliz, porque, né, a gente é pobre, mas tem o que comer, o que beber, o que vestir. Temos paz, temos muita paz, graças a Deus, tirando as enfermidades, algum contravento que vem, assim, que nem perder minha filha agora. E vou indo nessa vidinha, né? Louvado seja Deus, estou muito feliz. Estou na igreja, estou firme na igreja, eu, meus filhos. Falta só um filho meu que não está na igreja ainda. Mas eu tenho esperança dele vir. Ele com a família dele. E é isso, a minha vida é assim. E eu dou graças a Deus por tudo que acontece na minha vida. Dos meus filhos, meus netos. Tenho 13 netos, netos e neta. Louvado seja Deus. Eu não vou falar o nome desse todo agora, que é capaz se eu falar eu vou errar. Da Liliana é João, Camila e Patrícia. Ana Lúcia não tem nenhum. Do Celso é João e Otávio. E do Francis Carlos é Rafaela, Antonella e José Vitor. E eu estou feliz da minha vida, graças a Deus. Estou com a minha felicidade quase completa. E então minha vida é essa. Cada dia bate o seu mal, né, irmãos? E a gente vai vivendo conforme Deus quiser. E dificuldade na vida no passado, você já passou muito, né? Passei muita dificuldade. Chegou uma época que eu morava lá no Monteiro, perto da piscina, ali morar de casa alugada lá perto da piscina, do povo do Ditingrariano. E meu marido ia buscar lenha lá no Vale do Trombone, lá para trás da cidade. Uma serra que tem lá. E trazia que as lenhas na cacunda e precisava guardar dentro de casa porque o povo pegava nossas lenhas. Eles roubavam de noite, quando nós estávamos dormindo, essa lenha estava pro terreiro, eles roubavam. E graças a Deus, mas Deus deu vitória para nós. E aquele tempo tudo era bom, que a gente era novo, né? Tinha muita saúde, muita destreza, coragem para andar a pé. Vinha lá do bebedouro aqui na igreja. E assim foi nossa vida, com Deus. Sem Deus, nem um dia. Mas com Deus na frente, todo dia fui vitoriosa. E eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. E essa é a minha vida. E a senhora está com quantos anos de casado hoje? Hoje é 63. 63 anos de casado. Casei, não tinha 18 anos direito. Meu pai nem queria o casamento, porque que achava que era muito novo, não ia dar certo. Casei com 18 anos. E hoje eu tenho 63 anos de casado. E 81. E eu tenho 80 anos. Eu tenho 80 anos, meu marido 80 também. E eu vou levando a minha vida. Do jeito que Deus E quantos anos faz que você já está na igreja já? Desde que eu me conheço por gente, que eu não... Nós morávamos na Fazenda Monteiro, o Tchãozinho ia com a mãe dele, e eu ia com a minha mãe. E eu já gostava dele, nós era tudo de 13 anos, 12, 13 anos, só que ele ia com a mãe dele e eu ia com a minha mãe. E
Ele gostava tanto de mim que ele levava uma cestinha debaixo do braço, assim, no braço, comprava bastante coisa bom, punha na cesta, comia, nem oferecia para mim. É tudo isso. E como vocês se conheceram, assim, a primeira vez? Nós morava tudo numa fazenda. Nós já morava Qual fazenda lá que e era? o Otávio mudou para lá. O Otávio mudou para lá. E quando o Otávio mudou, aí a gente ia trabalhar, passava tudo no mesmo caminho. E via toda hora, que era colônia de 10 casas, né? E era muito bom esse tempo. A gente era criança, amor de criança. E a gente amava mesmo, de verdade. Amava e ama, né? Graças a Deus. Porque hoje o povo tá meio... Tá faltando muito amor. Hoje tá faltando amor. O amor é a principal coisa da nossa história. Com amor nós rompe tudo. Hoje não dura mais um casamento nessa idade, né? É, 63 a anos. dor mais triste que tem é a separação, né? Mas, contrário disso, a gente... Tudo que vier, a gente supera. Em nome de Jesus. E é isso a minha história. E a senhora tem algum arrependimento de alguma coisa que a senhora deixou de fazer ou não? Ah, isso eu tenho. Eu tenho arrependimento de quando eu estava com a minha mãe, que a minha mãe era uma mulher muito sistemática. O meu pai não era muito, não, mas a minha mãe era. Eu tinha vontade de abraçar minha mãe, abraçar ela, sentar um pouquinho no colo dela, eu era criança. Eu não aceitava. Porque ela é muito braba. E ela... Qualquer coisinha que nós fazíamos, o pai chegava da roça, ela falava pro pai: olha, Dito, as meninas fez isso e fez aquilo outro. Você precisa dar uma pisa nelas para se endireitar. O pai falando assim: ah, tadinha das meninas, não vou bater nelas não, Maria. Ela tá quietinha dentro de casa, por que você tá reclamando delas? É porque você chegou, por isso que elas estavam desse jeito. Escondia num paiol de milho que tinha assim, ó, e cascava o milho e jogava pai dentro do paiol. Aí ele deitava e punha que as paias tudo em cima dele, isso ele fez várias vezes. E eu era muito ativa, eu ia pé por pé para sondar. Ele deixava só a carinha dele assim, ó, punha o chapéuzinho dele na cara e ficava deitado lá no paiol, para ver nosso movimento em casa. Aí a mãe falava assim: agora teu pai saiu, vocês vão ficar de castigo. Cada um tem que socar 10 litros de arroz. E eu tinha uma dor de dente que eu não tratava de dente. Meu dente estragou tudo na frente, doía demais. E socar arroz era uma mãozada que dava no pilão e segurava a boca, de tanto que aquilo doía. O dente? O dente. Era que a dor mais horrível do mundo. E tinha que socar. Forrava um pano assim no chão, banava o arroz dentro de casa para aproveitar o farelo para o cavalo do pai. E o pai tinha muito luxo com o cavalo dele, mais luxo com o cavalo do que com nós. O cavalo dele era bem tratado, dava injeção no cavalo, e cuidava do cavalo, dava banho no cavalo. E depois esse cavalo foi até depois ser do Trãozinho também. Não sei como é que foi lá que o Trãozinho comprou ele. Ah, meu pai mudou para Guaranese e passou para ele. Vendeu para ele. Depois não sei o que aconteceu com esse cavalo. Mas era um cavalo, coisa mais linda, meio branco, meio cinza. E ele era campolino. Bonito demais da conta. E eu morria de vontade de dar uma volta nesse cavalo. Nunca andei nesse cavalo. E não deixava. Não. Não deixava. Nem assim de brincadeira, pôr nós em cima do cavalo e dar uma voltinha na fazenda. Meu pai foi um pouquinho ruim para nós. E nós queria bem ele, precisa de ver. E na roça vocês tinham fartura ou não? Tinha fartura. Aí coía aquele tanto de saco de arroz, empiava tudo dentro de casa, secava, né? Banava e empiava.
E eu não sei, acho que o pilão tá lá em Guaranés até hoje, um pilão dessa altura, assim, ó. Aí a mãe falava assim, qualquer coisa que a mãe fezar com nós, hoje vocês vão trocar 10 litros de arroz para pagar essa raiva que vocês estão passando em mim. Uhum. E ali tinha que socar o arroz, e tinha que ficar do gosto dela. Socava, banava em cima de um saco e tornava, pôr no pilão, tornava a socar mais, enquanto tinha uma marinheiro, tá socando. Até o arroz ficar clarinho. E buscar água num córrego longe também. Aqueles baldão baldão de água mesmo, buscava assim de si, no meio de um trem cheio de vassouras, quando ficava grande, fazia assim, ó. E nós ia roçando aquelas vassouras para pegar água. E foi uma vida sofrida. E a casa era ruim, não? Ruim. Uma casa tinha 3 quartos, sala, copa, cozinha. É de tijolo? Fogão de lenha, tijolo. E os tijolos tudo quebrado dentro de casa, fazia aqueles buracos. Tinha que varrer com a vassoura para sair. Tinha, mas demorava um tempo para varrer a casa. Porque tinha que tirar das gretas do tijolo, tudo aqueles coisa que ficava no. Em casa de barro, a senhora não chegou a morar, não? De barro, não. A mãe com o pai morou, quando a gente já era casada, eles moraram na casa de barro. Eu não morei, não. Lá no caminho da Taperatiba, lá para aqueles lados de lá. Não foi fácil, não. Foi difícil a vida. E também, que da minha casa onde eu morava, era chão de terra. Aí a gente pegava cinza, coava a cinza na peneira para tirar os carvão, e pegava o estrume de vaca. A casa era de chão de terra. E o chão ficou sem, a minha sogra morava lá, não cuidava. Aí trincou tudo o chão. Aí a gente arrumava estrume de vaca e cinza, coava a cinza bem coadinha, para tirar o carvão, e passava na casa. Aí não fazia poeira e o chão conservava lisinho. Aí eu tive o Celso nessa casa. Depois ainda foi e mudou para Guaxupé. Aí nós mudou para Guaxupé. E minha vida não foi brincadeira, não, viu? Mas faz tempo que vocês moram aqui, né? Faz, hein? Quantos anos faz, bem? 60 anos? 54 anos por aí. 54 anos. Porque o Sérgio nasceu aqui, né? A senhora nasceu, a senhora não falou não, que a senhora nasceu, né? Assim, em Mozambique. Mozambique, na cidade? Na cidade de Mozambique. A mãe morava num lugar que chamava de Lino Mariano, fazenda. E quando ela ia ganhar criança, ela ia para casa da mãe dela. Porque a mãe da minha mãe era parteira. Ela ganhava lá na casa da mãe dela e ficava lá até ficar bem fortinha. E depois ela vinha para a cidade, para a roça. Antigamente tinha parteira, né? Não usava médico de jeito nenhum. A mãe nunca culpou médico. Ou nascia ou morria, a mãe. Ou nascia ou morria. Tudo no maior sofrimento. E nessa casa onde eu morava, lá na Santa Cruz do Barreto, tinha morrido um moço. Ele fechou, não sei o que aconteceu na vida dele, que ele fechou no quarto. Era desse jeito assim, tinha um quarto aqui e outro aqui. Ele fechou no quarto e a mãe dele tá esperando ele sair, chamou e não veio. Aí eles arrancou uma tauba, era uma porta do jeito que ela arrancaram uma tauba assim. Pelejou para abrir a porta, não teve jeito, arrancou. E coisou, quando chegou lá no quarto ele estava morto. Ele se matou. Se matou? Se matou e não morou nessa casa. E aquele vago da onde que eles coisou para tirar ele, ficou na porta. O Zé que dormia nesse quarto. E assombração, naquele tempo, você chegou a ver já, não? Não, o povo falava muito de assombração.
Mas eu, louvado seja Deus, nunca vi. Acho que assombração, vou descer, não existe. Assombração é o demônio que quer perturbar as pessoas, e as pessoas dão lugar, ele vem para perturbar. Mas assombração não existe, não. Quem morre não tem poder de vir aqui mais. E a senhora acha que depois que a pessoa morre, por exemplo, ou ela ser salva ou não, encontra lá em cima de novo ou não? Eu acho que encontra, mas encontra tudo num ser glorioso, ninguém conhece um ou outro. Eu acho que é assim. Não tem explicação disso, não, mas acho que é um ser muito glorioso. A gente alcançar aquele lugar lá, o lugar da glória de Deus, porque a gente fica tudo assim como anjo, né? É, né? Ninguém tem. Você é minha filha, Liliana. Você é minha filha, Narusso. Não tem nada disso. Mas pode se encontrar lá até ficar junto uma com a outra, mas ninguém sabe quem que é filha e quem que é mãe. E eu tenho uma leve impressão, tem dia que eu tive para pensar isso. E eu tenho uma leve impressão que é assim. E a senhora lembra o dia que a senhora batizou na igreja evangélica? Lembro de. Eu batizei, eu tinha só o Celso. O Celso e o Sérgio. Aí ele ficou com uma tal de Dona Arvina, que o marido dela era barbeiro. Ele era Hélio Barbeiro. Não sei se alguém conheceu esse Hélio. Ele era vizinha minha, muito boa. Ela tinha só uma filha grande. E ela pegou. Ah, você deixa as crianças comigo. Eu deixei as crianças com ela. Aí nós foi para os bairros dos Gomes, batizemos lá no Corgo. O mato dessa altura na beira do Corgo tinha que maçar um mato assim, ó. E a gente ia descendo assim, parece que a água queria levar a gente. Uma água suja. É, né? É, Só lembra o nome do rio, não? não lembro, era no bairro dos Gomes. É um córrego. Passava lá, não fala negócio de. Não era bem rio, não, era um córrego. Larguinho assim, tinha uma água bem funda, mas eles batizavam lá, no bairro dos Gomes. E a dona Arvina ficou com as crianças, com o Celso e o Sérgio, para mim ir. É, Minha vida não foi fácil, não. não é fácil não, né? Não foi fácil, mas em tudo eu dou graça, porque passei, tô aqui, né? Venci minhas batalhas. Vinha com as crianças lá do bebedouro, aqui na igreja, aqui, ó. Todos eles que tinham que vir. E às vezes não vinha só um dia na semana, não. Vinha vários dias na semana. E a senhora batizou na mesma igreja que a senhora está até hoje, né? Até hoje, na mesma igreja, não saí. Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, eu ia com a minha mãe, lá do Monteiro, eu ia com a minha mãe lá na fazenda do irmão Zé Ribeiro, e o tio Chico Magalhães também morava lá, tinha a fábrica de doce pertinho da igreja, morava lá, nós ia na casa do tio Chico, da Tibastiana. Chegava lá, almoçava, Tibastiana fazia aquelas comidas gostosas. Meu Deus do céu, eu falava, mãe, eu quero ir. Veio comida da Tibastiana, de sirene, também que era da família deles lá, casado com o tio Bastião. Aí comia aquelas comidas. Um dia nós comia na casa da Sirene, outro dia comia na casa da Tibastiana. A mãe matava frango, levava presa. E nós comia tudo junto lá, mas era bom demais, nossa. Aí de tarde vinha embora. Ficava o dia inteirinho na igreja. Aquele tempo terminava a escola dominical e começava estudo, né? De estudo todo domingo na igreja com os irmãos. É. Os irmãos eram fervorosos, precisa ver. A igreja ficava entupida, ficar assim na parede, assim, ficar aquele tanto de gente em pé. Antigamente a Tanta igreja gente. era bem rigorosa, não era? Era rigorosa. Nossa, mas era bom demais, misericórdia de Deus. Muito bom demais. Era muito bom.
Quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar? Eu tô tentando lembrar num passado que teve Eu aqui achei também. interessante a mãe contar da avó, É. da avó dela. A avó dela era parteira. Ah, é? É, Ué. A avó era a mãe era bisavó, parteira. né? Minha bisavó era parteira. Eu herdei isso da minha bisavó, hein? É. Assim, de cuidar, né? De ser cuidadora, essas É. coisas, de gostar de Nossa, ela era. enfermagem, Ela não parava em casa. Vinha buscar ela de carroça, de qualquer coisa, vinha buscar. A mãe da senhora? A mãe da minha mãe. Minha A mãe avó. da minha mãe. A avó. A É, avó. ela chamava Maria também. É minha bisavó, né? É, Bisavó. Eu não conhecia ela, não. é. Né? Eu conheci a avó. Eu lembro do tempo da avó. A avó vinha, passava o domingo inteirinho na igreja. É, Foi vinha lá em casa, almoçava. é. Né? Eu voltava Era de um tempo novo. tão bom. É, sim. Passou tão rápido, É, né? sim. Quando nós moramos naquela outra casinha lá, né? Uhum. Nossa, mas era bom demais. Essa aqui, senhor. A minha aqui. Nossa, meu Deus do céu. Era bom demais da conta, meu pai do céu. O senhor vai esquentar? E a gente não sabia que era bom, não. É por isso que eu falo desse. Hoje eu falei pra ele, É. sabe o que vai ter que fazer? Viver o dia de hoje. É, e achar que tá uma maravilha. Tá bom hoje, porque amanhã a gente não sabe É. o que vai ser, né? A vida nossa, eu acho assim, que tá em torno de 3 minutos, né? É, Um já passou, nós não pega pra trás mais. O da frente nós não sabemos se chega. Nós tá no meio. No meio. tadinha da minha filha. Quem falava que a minha filha ia embora tão depressa assim? Então, Ela estava contando que ela ia ser. hoje ela ia fazer 53 anos, né? Se ela estivesse aqui. É. Nossa, pai do 53 céu. aninhos. Tadinho. E nós não sabia, né, que aquele dia que nós foi lá tirar aquela foto que o Bruno insistiu com a gente, era a última foto nossa junto, né? É. O Bruno insistiu. Vamos sim. Ah, não vamos não, que o Reinaldo tá... Sabe o que eu tava com o Desi? Quando ela vinha, né, o Reinaldo tava com aquela pressa. Nossa, né? Ô, Lucimara, vamos embora, Lucimara. Fica com a bobeira. Eu tinha que ter feito de arrumar a camisa assim, né? Lucimara, olha, Lucimara, vai chover, vai ficar de noite. Vamos embora. Não, você ficando doido. Eliana, Por aí já é corta. cheiro da comida. Hum? Comida deles hoje, mas tá tudo no tempero. Eu comi um pratinho de comida, mas Mas fiquei. então tá bom, já gravou bem, né? É.